Vai começar. Ele conta. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou-me de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Todinha, minha. Isso. Falando ainda na nossa vinda do Rio Canhoto, né, município de São Pedro,
eu não me recordo de que forma foi que nós chegamos aqui em Jupi, porque fazia 5 meses que nós estávamos morando na casa da minha avó, Júlia, minha avó materna, quando meu pai foi embora para São Paulo. Então, sem dúvida alguma, como na casa desse casal que eram donos do sítio onde minha avó morava, então, de frente à casa dele, eu me lembro que passava justamente a rodagem que vinha de Jupi para São Pedro, e o caminhão de seu Adalberto, que seu Adalberto dava feira em São Pedro, seu Didi também. Eu me lembro que mãe contava, eu não levava isso em conta, mas mãe já falava. Então eu calculo assim que deve nós termos vindo nenhum desses 2 transportes. Aí foi da vez que nós viemos morar de Cachoeirinha, não é? Não chama Cachoeirinha, mas é um povoadozinho chamado Sítio Rio Canhoto. Então nós viemos morar aqui em Jupi, não tínhamos casa própria, mas como meu pai tinha parentes aqui, não é? 2 irmãos, ainda tinha um que morava na Manzelinha, município de São Bento, era tio Jorge. Mas aqui morava o tio Manuel, que por sinal trabalhou depois com o pai na mesma oficina. E também tio José, que era também irmão de pai. Aí eu creio que mãe sempre se deu com todos os irmãos. Eu creio que ele deve ter pedido ajuda ao tio, né, ao irmão, para ele se responsabilizar. Eu sei que ficou encarregado do pagamento do aluguel. E todos os meses, meu pai ficou mandando dinheiro, o dinheiro da nossa despesa mensal, né, assinar para... Como é que eu posso dizer? Quem se encarregou de cuidar de tudo isso foi tio José, né? Que ele era o dono da venda, da venda onde a gente comprava sempre, de tudo que a gente comprava, o que tinha lá, nós éramos abastecidos. Então, no passar do tempo, aí pai ficou vindo, de vez em quando vinha aqui em Jupi. Então, dessas vezes que ele veio, eu sei que mãe depois ficou grávida de Edileuza, primeiro, né, mais velhinha do que Gilvan. Mãe ainda teve 2 filhos, um casal, Edileuza, e creio que com um ano e meio, então, mãe ficou grávida de Gilvan. Que pai a mãe me dizia que o pai até reclamava porque tinha só menina, e havia morrido 2 meninos lá em Jucati, recém-nascidos ainda. E ele sempre reclamava da sorte, se tinha falta de um menino em casa. Aí, graças a Deus, nasceu Gilvan. E se criou, graças a Deus se criou, hoje é pai de família. E sei que de filhos fomos, eu digo fomos porque sabe como é, vai morrendo, né? Já minha irmã mais velha já morreu, Nina, faleceu. E graças a Deus ainda somos em 5, né? Éramos 6, agora somos 5. E minha mãe também, Deus já tirou desse mundo, meu pai. Mas sempre temos assim boas recordações deles. Ai, socorro, me ajuda aí. Então minha mãe, ela sempre, acho que porque ela foi criada na roça,
Aí ela sempre foi muito, sempre gostou de roça. Então nós nos criamos assim, trabalhando na roça. E ela também gostava de criar um porquinho. Aí quando ela plantava milho, a gente sempre de um lado ajudando, né? Sempre tinha quem limpasse o mato e cavasse a terra para a planta. Mas depois era tudo conosco. Eu tinha minha enxadinha, já tinha o quê? Devia aí eu já ter... Eu cheguei aqui com uns 5 anos. Eu sei que com uns 7 anos eu já comecei ajudando minha mãe no perperi, estendendo roupa, né, aquelas roupinhas pequenas, e na roça, servindo de companhia, não tinha ainda, não estava estudando. E depois dos 7 anos começamos a estudar. Eu estudei com a afinada Josefina, particular. Isso aí depois de uns 10 anos, eu comecei a estudar matemática com a afinada Josefina, mãe de Ivanise Freitas. E estudei também o preliminar, eu estudei com Eurides Guilherme, filha seu Zulmiro Guilherme. E era até no salão, ali onde foi depois a delegacia, naquela direção da casa de Zé Honório. Seu Zezinho Honório, casada com Lau, vivia com Lau. Então nós estudamos o preliminar, né, a primeira série lá. Aliás, só o preliminar, porque segunda série, Bebé, minha irmã, ainda estudou segunda série com Ivanise. Mas, não é me gabando, mas eu era tão adiantada que passei logo. Eu não fiz a segunda série, não tenho lembranças de que fiz a segunda série. Comecei logo a estudar com a afinada Josefina, e ela era uma ótima professora. Sei que no Chanticinho nós aprendemos, eu aprendi bem matemática. E já passei, não fiz a segunda série, comecei a estudar a terceira série com... Era Socorro, eu sempre estou lembrado do nome dela. Socorro, deixa-me ver, Socorro, como meu Deus. Socorro Cordeiro Marques, era assim o sobrenome dela, Socorro Cordeiro Marques. E eu e Bebé, nós estudávamos sempre a mesma série. Nós estudamos terceira série com Socorro Cordeiro Marques. A escola, ela era onde hoje é a barbearia de Paca. Era um salão e só tinha essa classe, né, a terceira série. Ainda me lembro até dos meus colegas. Tanto tinha colegas da rua como tinha dos sítios. Deixa eu falar de alguns aqui da rua, que eu me lembrar. Gessina, de Dona Clarinda, casada com seu... Eita, agora eu me esqueci do nome, mas eu nunca esqueço. Dona Clarinda, Gessina, Doda, Rinaldo, Rafael, Romeu. Tinha o Zé Maria, mas esse era menino, pequeno ainda. Eu creio que nós já tínhamos de 10 para 11 anos aí, viu? Bebé, minha irmã, era muito inteligente, tinha muitos deveres assim para ela decorar, ela decorava todos. Eu era, nessa parte de decorar, eu era muito atrasada. Mas graças a Deus nunca recebemos assim, minha mãe nunca recebeu queixa, sempre fizemos os deveres certinhos e ninguém nunca ficou assim, anulando, não, como é que se diz, Socorro? Repetindo anos.
Nós sempre tirávamos notas boas, graças a Deus, eu e Bebé. Sempre estudamos juntas. Depois fizemos a 4ª série com Dona Ninete Godoy. Catão, né? Catão Godoy, um negócio assim. Depois eu já tinha feito a 4ª série, aí nós fomos para morar em Santos. O pai de Santos mandou nos buscar. Quando nós nos mudamos dessa casa, ali era uma casa que era na direção da casa de seu Manuel Marques. Nessa rua que tem aí, na Antônio Vieira de Melo. E nós moramos uma porção de anos lá. Moramos, por sinal, 2 vezes. Então, nós fomos morar. Foi tempo que pai tinha vindo aqui para Jupi e, sem dúvida, já tinha negociado a casa própria. E nós passamos a morar aqui na Praça do Rosário. Nessa época não tinha nem praça, era só... chamava-se o quadro da rua. Então viemos morar na casa vizinha, a casa de Dona Priscila, era a nossa vizinha na época, mãe de Severina de Adalberto, que era solteira. Eu me lembro de Severina, de uma vez que eu a vi em cima de uma escada, ela era assim, uma pessoa bem disposta, pintando a casa. Eu achei interessante demais. Em cima de uma escada, pintando ali sem medo nenhum naquela escada, eu pequena, né? Aí fiquei admirada com isso. Ela estava limpando a casa, à frente da casa. Nós éramos vizinhas e ela criava, Dona Priscila criava um neto, filha de Mesina. Se não me engano, Mesina era filha adotiva. Mesina era Maninho. O nome do menino era Maninho. E também ela criou um filho adotivo de um casal que uma vez... Esse casal, acho que eles não eram ciganos. Sei que foi um casal sofrido que passou montado nos jumentos. Sei que teve um problema com eles. E sei que Dona Priscila, deram a Dona Priscila esse menino, um menino chamado Mário. Ela criou esse menino e criou o neto dela e criou esse menino também. Agora o neto tinha a mãe, era Dona Mesina. Ela morava em São Paulo e Dona Priscila criava esse menino, moreninho, e o outro chamava-se Mário. Eu ainda o conheci, adulto, e ele estudava fora, como que era em Alagoas, um negócio assim. Aí sei que depois Severina namorou com o seu Adalberto, alcancei o namoro deles. Depois Dona Priscila viu um namoro muito demorado e ela reclamou, e sei que ele se adiantou e acabou apressando o noivado e casaram. Aí moraram até ali no bangalô. Pronto, tem a praça que hoje chama-se a Praça de Véio. Pronto, ali de frente àquela... a venda de véio, né? O bar. Era até... Ela era até vizinhos. Era Dona Priscila, era Severina de Adalberto, e na casa vizinha, 2 bangalô, achava muito lindos. E o outro era Dona Erimar, casada com o irmão de seu Adalberto, seu Didi Teixeira. Até, por sinal, nunca tiveram filhos, esse casal, viu? Didi Teixeira e Dona Erimar, nunca tiveram filhos. Severina teve alguns filhos e filhas. Então eu... Posso falar no nome deles? Dos filhos. O filho mais velho é Betinho,
até falecido. Foi prefeito aqui de Jupi. Depois do pai, não é? Que o pai também foi prefeito aqui de Jupi. Adalberto Teixeira foi um bom prefeito, me lembro. E nessa época que o senhor Adalberto foi prefeito, ele já morava aqui no quadro da rua, na casa que morou o seu Antônio Almeida. E eles moram, ainda hoje pertence, essa casa pertence à família de senhor Adalberto. Aí eu sei que depois ele, que Severina casou, Dona Priscila também se mudou. Passou um tempo, que eu me lembro que eu ia buscar o almoço de Dona Priscila, pelo menos na sexta-feira, na casa de Severina. Eu ia buscar toda sexta-feira, eu ia. E os filhos de seu Adalberto Betinho, Zé Mário? Os filhos dos nossos vizinhos, né? Que eu falei dos nossos vizinhos. E o açougue, que era vizinho à nossa casa, era açougue público, que era no tempo de seu Zé Teodósio, acho que era assim o nome dele, que por sinal ele era casado com uma irmã de Francisco Soares, o povo chamava Chico Soares, meu cunhado, que casou com minha irmã, Nina. Ela casou com ele, ela tinha 14 anos e meio. E Dona Dina de Seu Osório possuía um hotel que ela trabalhava só em dias de feira, na sexta-feira. Ela vendia almoço, né, refeições. Naquela parte. Era vizinha com a nossa casa. O salão onde ela trabalhava, né, funcionava o hotel dela, era vizinha à nossa casa. O hotel era o açougue público, ele era bem grande. Eu sei que era do tempo de seu Zé Teodósio, matava porco. E tinha Venâncio Lopes, matava boi. Claro que tinha muitos marchantes, mas eu não me lembro agora de todos. E sei que ao lado, onde hoje funciona, se não me engano, é um salão que pertence à prefeitura. Naquela época, foi mudado o açougue, quando Jupi passou a cidade, foi mudado o açougue, que ficou lá. Não, esqueci aonde era o açougue público. Sei que ao lado do açougue, sim, depois que tiraram o açougue dali, quem foi morar ser nossos vizinhos foi Abílio. Abílio de quê, meu Deus? Eu sei que era o pai de Cícero, de Zefa, que casou com Garrafão, de Lourdes. Tinha uma menininha que morava no Recife, Loia. A família era grande. Tinha Grilo, que durou até um tempo. Acho que foi dos últimos que ia ter falecido. Foi Grilo. Deixa-me ver. E a mulher de seu Abílio chamava-se Geraldina, por sinal era comadre de mãe. Deixa-me ver. E sei que ao lado, sim, quando mudaram o açougue, passou a ser uma agência de passagem.
até era seu Antônio Laurindo que assumiu essa responsabilidade, né? Não sei se era alugado, devia ser. Que era o pai de Osana, eram nossos vizinhos, que moravam vizinhos com a garagem de seu João Guirra. Era seu Antônio Laurindo, casado com Dona Luzia, etc. Sim, eu digo etc, porque tinha o restante da família, não é? E tinha seu Lourenço, que era um casalzinho de velho, e Dona Olindina, que também foram nossos vizinhos. Morava depois de Dona Gracinda, de Dona Priscila. Ou ela faleceu, ela se mudou. Aí foi morar ali Dona Gracinda, que criou Luísa. Luísa era filha legítima, mas o Lourdes era filha adotiva. Deixa eu ver. Lourdes era até cunhada de Josias, um que trabalhava lá no cemitério. Deixa-me ver. Sim, e na esquina, naquela época, tinha um armazém muito surtido, que pertencia à dona Nenê Machado, que eu não sei se ela era sócia, mas eu me lembro que seu Luiz Inácio também tinha parte ali, que trabalhavam os dois, ali naquele mesmo armazém. Vendia mamona, cereais. Deixa eu ver o que é que eu me lembro mais do tempo que nós íamos morar aqui em Jupi. Sim, minha mãe botou um roçado, uma roça, não é? Primeiro o pai foi para São Paulo, mas deixou uma roça pronta. E minha mãe, nós tomamos conta da roça. Eu sei que nós atravessávamos o rio, quer dizer que quando ele estava seco, não é? A gente passava por lá, era depois do Rio da Chata. Nós passávamos ali, atravessando, para chegar lá na roça. E se fôssemos assim, pela estrada da ponte, nós passávamos na casa de... Era uma mulher que morou um tempo com teve até filhos de seu João Guirra. Às vezes eu me lembro do nome dela. Então nós dávamos a volta, passávamos ali perto do sítio dela e íamos para a roça. Era mais fácil. Nessa época, João Maria, que hoje mora em Lagedo, ele é comerciante, é meu primo. E ele era filho de... Ele ainda é vivo, graças a Deus, não é? Filho de Antônio Maria, casado com uma prima com uma irmã de pai. E a casa que nós íamos, assim, do parente que morava no sítio, era tio Antônio Maria, que ele fazia candeeiro. Eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e os meninos deles, dois trabalhando, enchendo, assim, tinha uma parte num candeeiro não era de lata, era de zinco. Estava enchendo de areia, achei interessante. Aí eu me lembro que era a profissão dele. E eu sei que a gente passava pelo rancho de seu Joel. Por sinal, um tempo esse rancho pegou fogo. O rancho de seu Joel era bem pertinho da estrada, do caminho. Era Tile Massal. O nome da mulher que a gente passava também por a casa dela, para ir lá para o sítio de nossa roça, passava por esse sítio onde ela morava. Eu não estou lembrada o nome do sítio. Esse era Rio da Chata. Aí trabalhamos uma temporada lá, depois que mãe colheu a plantação, né, assim, da safra. Aí nós deixamos aquele
que era distante, era meio difícil a chegada lá. Então nós deixamos, assim me lembro, que quando nós passávamos por dentro do sítio para atravessarmos o rio, quando ele estava até seco, e era na casa de alguém dos Domingos. Parece que era Antônio Domingos. Ou não, meu Deus. Não, acho que era menino, não sei que é menino, que ainda era da família de João. Eu vim saber depois de casada que era da família de João Pinto, meu esposo. Aí a gente passava por lá, por sinal, um tempo. Quando nasceu meu irmãozinho, Gilvan, nessa casa tinha uma moça chamada Odete, que ela se dava muito com minha irmã Nina, que nessa época era solteira. Então, a mãe tomou ela para ser a madrinha, que existe esse negócio, né, de madrinha e padrinho, mas na Bíblia não tem isso não, foi criado fora. Então, mãe convidou essa Odete, o nome dela, que ela foi a madrinha de Gilvan, meu irmão. Aí nós passamos a ter muita amizade com esse povo, né? Aí nós passávamos lá, sempre a mulher estava na porta, cumprimentava a mãe. Me lembro disso, eu era menina, mas me lembro. Deixa eu ver. Sim, depois sempre era alugado, o terrenozinho era alugado, não sei se mãe pagava por ano, creio que era de ano em ano. Era pouquinha terra, mãe chamava uma tarefa de terra, acho que é menos de meio quadro. Então nós vivíamos assim a nossa infância mais na roça. E teve uma época que a gente passava na casa da Dona Doninha, a mãe de seu Adalberto Teixeira, de Dona Otília, de seu Joca, os pais, né, tinha seu Zé, ainda alcancei seu José Tomás. Nós passávamos lá, assim, de lado da casa deles, né, que é a nossa roça ficava já no sítio deles, por trás da casa. Aí era pouquinha terra. E nós éramos até vizinhos, eu me lembro. Vizinhos de roça era seu João Bem-vindo e seu Manuel Terto. Me lembro só desses dois agricultores. A mulher de seu Manuel Terto era Dona Maria. E a de seu João Bem-vindo, eu não me lembro, mas sei que era uma senhora alta. Aí nossa vida foi assim.